Povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto Morte Pálida, escrito pelo Lucas Dallas e retirado dessa edição aqui, Vampiro, um livro colaborativo da editora Empírio. Logo depois da abertura, vem comigo! Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre esse conto que é bem curtinho, ele tem pouco mais de 9 páginas nessa edição aqui, que se chama Morte Pálida, do Lucas Dallas. Vocês conhecem o Lucas Dallas, ele tem um canal no YouTube chamado Pulp Fictions, que é um canal muito legal, e o Lucas também escreve. E essa história aqui é uma história, como vocês podem ver o próprio título do livro aqui, uma história de vampirismo. Só que, embora a história seja contemporânea, ela tem todo um ar de história clássica. Nós vamos ter aqui então nossos dois protagonistas, que são dois meninos que estão cumprindo um desafio de escola. Eles têm que entrar na mansão mal assombrada da cidade. É uma mansão abandonada, velha, que é muito mal falada e tudo mais. Eles têm que entrar lá para poder provar alguma coisa nesse desafio de escola que a gente conhece bem, né, gente? E eles entram lá e tem dois meninos, o mais gordinho e um menino magrinho pálido, que parece que tem uma doença que é degenerativa, que vai acabar com ele, que ele não vai viver tanto. E eles entram nessa casa e estão lá andando pela casa, eles acabam encontrando um diário bem antigo, que data da década de 50. E eles começam a ler esse diário então e descobrem que a casa era então uma pousada para idosos, um lugar para cuidar de idosos e tudo mais, e a moça que escreve então é uma das cuidadoras desses idosos. Ela começa a perceber que coisas estranhas acontecem naquela pousada, que coisas esquisitas acontecem com os idosos. De tempos em tempos, os idosos aparecem muito mais velhos e cansados do que eles realmente são, pálidos, com a gengiva e a língua pálida, com o olho esbranquiçado, com as mãos muito frias, como se alguma coisa estivesse sugando a energia, a vida deles. E a diretora da pousada aparece rejuvenescida, com a pele mais viçosa, mais bonita. E a história vai seguir em frente a partir daí, então, com a nossa protagonista do diário, tentando desvendar o que está acontecendo nessa pousada para idosos, para velhinhos. Enquanto, no tempo presente, os meninos vão lendo esse diário antigo. E eu paro de contar a história por aqui. Quem já entende de vampirismo já sabe o que está acontecendo aqui, né, gente? E, povo, é uma história extremamente divertida, muito bem escrita. A linguagem que o Lucas Dallas emprega em suas histórias, então, é uma linguagem bastante frenética, bastante rápida. É uma linguagem bastante fluida que você vai lendo, você devora. Eu comecei a ler, eu não parei de ler enquanto eu não cheguei até o fim. Eu devorei a história e eu queria mais, gente. Nossa, ela foi muito bem escrita, foi muito bem desenvolvida, eu queria mais, eu queria muito mais. Nossa, é muito gostoso de ler, é muito bom. Tem esse mistério ao redor do que está acontecendo. Por mais que a gente saiba que se trata sobre vampirismo, né? Sobre uma vampira e tudo mais, a gente gosta do clima de suspense, de mistério que o autor vai criando então ao redor dos acontecimentos. Os velhinhos tentando se comunicar então com a enfermeira para dizer para ela que tem alguma coisa esquisita ali. E o que acontece no final, a fotografia. Gente,
É muito bom esse conto, então fica uma dica muito legal aí, Morte Pálida, do Lucas Dallas. E amanhã então nós vamos conversar sobre o conto que está presente nesse livro aqui. O conto se chama A Casa do Passado, do Algernon Blackwood, que vai ser um conto que vai conversar então, eu e a Bárbara, nós vamos conversar em conjunto, então convido todo mundo para vir conversar comigo sobre A Morte Pálida, do Algernon Blackwood. Então deixa o dedão para cima e até amanhã, povão. Tchau, tchau.